Foram 3 dias. 72 horas em que eu não soube se minha filha estava viva ou morta e ninguém na minha casa teve a decência de me dizer a verdade. Eu, Lúcia Andrade, com meus 76 anos vividos numa cidade que ensina a gente a engolir o choro antes que ele chegue à boca, fiquei sentada na cadeira da varanda da minha casa em Casa Forte, olhando para o portão, esperando o som de um carro que não chegava. E o pior de tudo não foi o silêncio dela. Foi a calma do meu filho. Se você está começando a me ouvir agora, fica comigo até o final, porque essa não é uma história de gritos nem de sangue. É uma história de como uma família pode se desfazer inteira sem que ninguém levante a voz uma única vez. E eu preciso contar isso devagar, do jeito que aconteceu, porque foi assim, devagar, que eu perdi os meus 2 filhos ao mesmo tempo, mesmo com os 2 ainda vivos, mesmo com os 2 ainda respirando o mesmo ar que eu respiro até hoje. Antes de chegar no dia em que tudo mudou, eu quero que você conheça a casa onde isso aconteceu, porque uma casa guarda mais segredo do que qualquer um de nós imagina. Moro há mais de 30 anos numa casa na Rua das Pernambucanas, em Casa Forte, um bairro que, para quem não é do Recife, pode parecer só mais um endereço bonito, mas que, para quem nasceu e cresceu aqui, carrega um peso histórico que poucas pessoas conhecem. Casa Forte não é apenas um nome bonito que alguém inventou para vender terreno. O nome vem de uma casa de taipa fortificada que existiu bem perto de onde eu moro, lá pelos idos de 1645, na época em que os holandeses ocupavam Pernambuco e o povo daqui, gente simples, índios, negros e mestiços, liderados por homens como Henrique Dias e Felipe Camarão, resistiu e lutou para expulsar o invasor numa batalha que entrou para os livros como a Batalha de Casa Forte. Eu penso muito nisso agora, sabe? Numa terra que nasceu de uma resistência, de um povo que não se entregou mesmo cercado, e que hoje, no meu próprio quintal, eu não consegui resistir a perder os meus filhos para o silêncio. Se você é como eu e gosta de conhecer a história dos lugares onde mora, deixa um comentário aí me contando de onde você está me ouvindo agora. Eu queria saber se tem gente do Recife comigo ou se essa história está chegando em outros cantos do Brasil, em outras cidades que talvez nem conheçam essa parte da nossa história nordestina. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, esse é o momento. Porque toda semana eu trago para vocês uma história como essa, contada com calma, sem pressa, do jeito que as coisas de verdade acontecem na vida real. Minha casa é grande, de um andar só, com um quintal cheio de árvores que meu marido plantou quando ainda éramos jovens e cheios de planos. Tem uma mangueira enorme que dá sombra na parte de trás, e quando chove, e em Recife chove com uma força que lava a alma, a água escorre pelas folhas dela com um som que sempre me trouxe paz. A sala tem um piso de tacos de madeira escura que range em alguns pontos específicos, e eu sei exatamente onde estão esses pontos, porque depois de tantos anos morando na mesma casa, a gente aprende o mapa secreto dela, o jeito que ela respira, os lugares onde o som viaja e os lugares onde ele morre. Tem retratos na parede do corredor, retratos de quando meus filhos eram pequenos, de quando o pai deles ainda estava aqui, sorrindo naquele jeito sério que era a marca dele. E tem uma estante de livros que ainda guarda os volumes de direito que ele lia à noite, depois do trabalho, porque meu marido foi advogado durante 40 anos e tinha um jeito muito particular de olhar para os conflitos da vida. Foi ele, aliás, que me ensinou uma frase que eu repeti para mim mesma durante anos. Uma frase que hoje eu entendo de um jeito completamente diferente do que entendia quando ele estava vivo. Ele dizia que conflito entre adultos não precisa de intervenção. Dizia isso com aquela tranquilidade de quem já viu de tudo num escritório de advocacia, brigas de herança, divórcios amargos, sócios que se destruíam por dinheiro. E talvez fizesse sentido na época. Talvez fosse mesmo sabedoria, aquela ideia de que cada um tem o direito de resolver as próprias guerras sem que a mãe ou o pai fique se metendo. Eu acreditei nisso por décadas. Acreditei tanto que, quando o silêncio começou a crescer entre os meus 2 filhos, eu escolhi não interferir, porque era isso que ele teria feito, era isso que ele teria me dizido para fazer.
Hoje eu sei que essa frase, repetida tantas vezes, foi um dos maiores erros da minha vida. Porque existe uma diferença enorme entre um conflito de adultos e um silêncio que cresce como mofo nas paredes de uma casa onde todo mundo finge que está tudo bem. Minha filha mais velha se chama Mariana Torres Andrade. Ela tem 42 anos e é, desde sempre, a filha que eu descreveria como uma fortaleza. Firme, controlada. No trabalho, onde ocupa um cargo de gerência numa empresa de consultoria financeira aqui no Recife, ela é extremamente respeitada, do tipo de pessoa que entra numa sala de reunião e o tom muda, porque todo mundo sabe que ela não perde tempo com rodeio. Mas dentro de casa, Mariana sempre foi muito mais reservada do que qualquer pessoa de fora poderia imaginar. Ela aprendeu, desde pequena, a guardar as coisas para dentro de si com uma disciplina quase militar. Eu sempre admirei isso nela e, ao mesmo tempo, sempre tive um medo silencioso de que um dia essa represa fosse estourar. Meu filho, Eduardo Andrade, tem 45 anos, é o mais velho dos dois e sempre teve uma postura tranquila, quase displicente, mas com uma distância que eu nunca consegui atravessar completamente. Eduardo trabalha como consultor de tecnologia, presta serviços temporários para empresas diferentes, viaja bastante e tem aquele jeito de quem está sempre meio ali e meio em outro lugar, mesmo quando está sentado na sua mesa, na sua frente, tomando o café que você fez. Os dois, Mariana e Eduardo, sempre conviveram sob o mesmo teto, na minha casa, em momentos diferentes da vida. E durante a maior parte do tempo, eu diria que a relação entre eles era cordial. Distante, talvez, cada um no seu próprio universo, mas cordial. Nunca houve briga feia, nunca houve um grito que ecoasse pela casa, e é exatamente por isso que, quando a coisa começou a mudar, eu demorei tanto para perceber. Porque eu estava esperando o tipo errado de sinal. Se você já passou por algo parecido, se já sentiu aquela tensão dentro da própria família que ninguém nomeia, ninguém explica, mas que está ali, pesando o ar de cada cômodo, eu quero que você deixe isso registrado aqui nos comentários. Conta pra mim. Às vezes a gente carrega isso por anos, sem ter com quem dividir, e eu acredito de verdade que contar essas histórias, as minhas e as suas, é uma forma de cura. E se essa narrativa já está te emocionando até aqui, deixa o seu like, porque isso ajuda muito esse canal a continuar trazendo histórias como essa para mais gente. A mudança começou de um jeito que eu só fui capaz de reconstruir depois, olhando para trás com outros olhos. Foi numa tarde de domingo, dessas tardes longas do Recife, em que o calor parece parar o tempo e todo mundo fica mais lento, mais sonolento, mais aberto a notar pequenas coisas. Eu tinha preparado o almoço de domingo, como sempre fazia, reunindo os dois filhos na minha mesa, naquela tradição que nunca falhou em 30 anos, nem quando Mariana estava no auge da carreira e dizia que não tinha tempo, nem quando Eduardo estava viajando e aparecia cansado, com a mala ainda na mão. Esse domingo era diferente. Mariana chegou, sentou, comeu em silêncio e quando o telefone de Eduardo tocou e ele atendeu na sala, ela simplesmente levantou da mesa e foi para o quintal, sem dizer uma palavra, sem terminar o prato. Eu, na época, achei aquilo um detalhe pequeno. Talvez ela estivesse de mau humor. Talvez fosse coisa do trabalho, alguma reunião difícil, algum projeto que não tinha saído como ela esperava. A gente, quando ama alguém demais, tem a tendência de inventar explicações boas demais para coisas que, no fundo, já estão gritando um aviso. Mas aquele domingo não foi um caso isolado. Nas semanas seguintes, percebi que Mariana começou a interromper ligações no meio, sem dar explicação, principalmente quando era Eduardo do outro lado da linha. Ela atendia, ouvia algumas frases e desligava com um simples "depois eu te ligo de volta", que nunca acontecia. Em algumas ocasiões, ela simplesmente não aparecia em encontros familiares que estavam planejados com semanas de antecedência. O aniversário de uma prima nossa, por exemplo, que ela mesma tinha confirmado presença, e na hora da festa mandou uma mensagem dizendo que estava com dor de cabeça. Eu sei reconhecer quando uma dor de cabeça é mentira. Toda mãe sabe. Não havia briga. Não havia uma palavra mais alta, um portazaço,
uma acusação gritada no meio da sala. Era só um afastamento progressivo, silencioso, quase educado demais para ser natural. E é exatamente esse tipo de silêncio que, eu aprendi depois, é o mais perigoso de todos, porque ele não dá nenhum motivo concreto para a gente se preocupar, e ao mesmo tempo não te deixa em paz nem um segundo. Quero pausar um instante aqui com vocês, porque essa é uma das partes mais importantes dessa história para mim. Se tem alguém me ouvindo agora que está passando por um afastamento parecido dentro da própria família, um silêncio que ninguém explica, eu quero que você saiba que não está sozinho ou sozinha nisso. E se esse relato está tocando alguma coisa dentro de você, comenta aqui embaixo com uma palavra só. Pode ser a palavra que você sente agora. Raiva, saudade, medo, qualquer uma. Eu leio todos os comentários, prometo. E se inscreve no canal, porque eu trago histórias como essa toda semana. Histórias de família, de silêncio, de verdades que demoram para aparecer. Eu lembro de uma conversa que tive com Mariana numa tarde em que fui até o apartamento dela, num prédio elegante perto da Avenida Conde da Boa Vista, levando um bolo de goiabada que eu tinha feito, porque era o favorito dela desde criança. Ela me recebeu com um sorriso que eu reconheci como falso na hora. Aquele sorriso de quem está construindo uma parede atrás dos olhos. Perguntei se estava tudo bem com ela e com o irmão, e ela respondeu, com uma calma estudada, que estava tudo bem, que eram só coisas de adulto, trabalho, estresse, vida. E quando eu insisti, perguntando se havia algo entre ela e Eduardo, ela mudou de assunto com uma habilidade que só quem realmente está escondendo algo possui. Eu saí daquele apartamento com o coração apertado, mas decidida a respeitar o que meu marido sempre tinha me ensinado. Conflito entre adultos não precisa de intervenção. Voltei para casa repetindo essa frase como quem reza um terço, tentando me convencer de que era só uma fase, que ia passar, que filhos adultos têm o direito de viver as próprias tempestades sem a mãe correndo atrás com guarda-chuva. Mas as semanas foram passando e a distância só cresceu. Eduardo, ao contrário de Mariana, não evitava conversas. Pelo contrário, ele continuava aparecendo, continuava ligando, continuava sentando à minha mesa nos domingos com aquele jeito tranquilo de sempre. Só que havia algo na tranquilidade dele que começou a me incomodar de um jeito que eu não conseguia nomear. Era uma calma excessiva, quase ensaiada, principalmente quando eu mencionava o nome da irmã. Ele desviava o olhar por uma fração de segundo, um gesto tão pequeno que qualquer pessoa de fora não notaria, mas eu sou mãe dele há 45 anos, e mãe enxerga o que os outros não enxergam. Vou compartilhar uma curiosidade com vocês aqui, porque eu acho importante a gente entender também o lugar onde tudo isso aconteceu. O Recife, essa cidade que carrega a água nas veias, foi construída literalmente sobre arrecifes, sobre formações de pedra no mar que deram origem ao próprio nome da cidade. Os holandeses, quando ocupavam essa terra no século XVII, chamavam o lugar de Mauritsstad, em homenagem ao conde Maurício de Nassau. E até hoje, muita gente esquece que o Recife já foi, por um curto período, uma cidade planejada por engenheiros holandeses, com pontes, canais e um urbanismo avançado para a época. Casa Forte, onde eu moro, ficava fora dos limites daquela cidade fortificada original. Era uma área mais afastada, de sítios e propriedades rurais, até crescer e se transformar no bairro residencial tranquilo que é hoje. Eu conto isso porque, de alguma forma, eu sinto que essa história da minha família tem a ver com isso também. Com camadas. Com coisas construídas em cima de outras coisas, escondidas debaixo da superfície, até que alguém cava fundo o suficiente para encontrar o que está enterrado. Se você está gostando de aprender um pouco da história do Recife, junto com a minha história de família, deixa o like, porque isso me ajuda a saber que devo continuar trazendo esse tipo de contexto nas próximas histórias. E comenta também se você já visitou Pernambuco, ou se sonha em conhecer essa terra que para mim é, ao mesmo tempo, a mais bonita e a mais cheia de segredos que eu conheço. Foi numa sexta-feira de um mês de agosto, com aquele vento friozinho que às vezes pega o Recife mesmo sem ser inverno de verdade, que recebi a última ligação de Mariana antes de tudo mudar para sempre. Ela me ligou à noite, por volta das 8 horas, com a voz estranhamente calma,
quase mecânica. Disse que estava bem, que estava só cansada, que talvez fosse viajar no fim de semana para descansar a cabeça, sozinha, sem avisar muita gente, porque precisava de silêncio. Eu perguntei se ela ia me visitar antes de viajar, e ela disse que talvez não desse tempo, mas que me ligaria assim que chegasse onde fosse. Não me disse onde. Eu não perguntei com a firmeza que deveria ter perguntado, porque uma parte de mim, cansada, queria acreditar que era só isso. Só um descanso, só uma filha adulta tomando uma decisão adulta. Eu me arrependo profundamente de não ter insistido mais naquela ligação, porque aquela foi a última vez que ouvi a voz da minha filha por 3 dias inteiros. No sábado de manhã, liguei para ela e não atendeu. Pensei que estava dormindo, ou viajando, ou sem sinal. No domingo, dia do nosso almoço sagrado, ela não apareceu. E quando liguei de novo, o telefone já estava chamando e caindo direto na caixa de mensagem, sem nem completar o toque. Foi nesse domingo que eu liguei para Eduardo, perguntando se ele sabia alguma coisa. E foi nesse domingo que recebi, por telefone, a resposta que ainda hoje ecoa dentro de mim com um peso que eu não sei descrever. Ele disse, com aquela voz tranquila demais, que Mariana precisava de espaço. Disse que ela tinha passado por uma semana difícil no trabalho e que provavelmente tinha decidido sumir um pouco, desligar o telefone, ficar sozinha. Disse que era só uma crise emocional passageira e que eu não devia me preocupar tanto. E o jeito como ele disse aquilo, sem um tremor na voz, sem nenhum sinal de inquietação verdadeira, foi a primeira vez na minha vida que eu olhei para o meu próprio filho e senti, de verdade, um arrepio de desconfiança. Vou parar aqui essa primeira parte da nossa conversa, porque o que vem a seguir eu preciso contar com todo o cuidado que ele merece. Antes disso, eu queria pedir uma última coisa para vocês que estão me acompanhando até aqui. Se essa história já está te prendendo, comenta uma palavra que descreva o que você está sentindo agora e se inscreve no canal para não perder a continuação, porque na próxima parte eu vou contar exatamente o que aconteceu durante aqueles 3 dias de silêncio absoluto e como um simples notebook, entregue pela polícia, sem nenhuma explicação detalhada, mudou para sempre o jeito como eu vejo os meus 2 filhos. Compartilha esse vídeo com alguém que também já sentiu o peso de um silêncio dentro da própria família. Às vezes, contar essas histórias é a única forma que a gente tem de não se sentir tão sozinho dentro delas. 72 horas. Foi esse o tempo exato que durou o silêncio de Mariana. E eu sei o número exato porque contei cada hora, sentada naquela mesma cadeira de balanço da varanda, com o telefone no colo e o coração comprimido dentro do peito, como se alguém estivesse apertando um punho ali dentro. Se você ficou comigo na primeira parte dessa história, sabe que tudo começou com um afastamento silencioso entre minha filha Mariana e meu filho Eduardo, e com aquela última ligação dela na 6ª-feira de agosto, dizendo que precisava de silêncio. O que eu vou contar agora é o que aconteceu durante aqueles 3 dias, e como um notebook trazido pela própria polícia revirou tudo o que eu pensava saber sobre a minha família. Antes de continuar, eu quero agradecer de coração a quem comentou na primeira parte. Vi cada palavra, cada relato de quem também já viveu um silêncio parecido dentro de casa, e isso me emociona mais do que vocês imaginam. Se você está chegando agora nessa história, deixa o seu like e se inscreve no canal, porque eu conto histórias como essa todas as semanas, sempre com calma, sempre olhando de frente para a verdade, mesmo quando ela dói. No domingo à noite, depois daquela ligação fria de Eduardo me dizendo que Mariana só precisava de espaço, eu não consegui dormir nem um minuto. Fiquei na cama olhando para o teto do quarto, ouvindo o ventilador girar com aquele zumbido constante que normalmente me ajudava a pegar no sono, mas que naquela noite só parecia marcar o tempo, segundo a segundo, como um relógio cruel. Levantei umas 3 vezes para checar o telefone, mesmo sabendo que se ele tivesse vibrado eu teria escutado. Fui até o quintal, na escuridão, e fiquei olhando para a mangueira que meu marido plantou, como se aquela árvore pudesse, de algum jeito, me dar uma resposta que ninguém estava me dando. Na segunda-feira de manhã, decidi ir até o apartamento de Mariana, na Boa Vista, sem avisar. O porteiro do prédio, um homem que já me conhecia de vista de tantas vezes que eu tinha ido visitar minha filha,
Me disse que não havia desde a sexta-feira à noite, quando ela saiu sozinha, com uma bolsa pequena, sem malas grandes, o que indicava que ela não tinha planejado uma viagem longa. Esse detalhe, contado por ele com toda a naturalidade do mundo, foi a primeira pedra que começou a desmontar a história que Eduardo tinha me contado por telefone. Se ela tinha mesmo viajado para descansar, por que sairia só com uma bolsa pequena, sem nem levar uma muda extra de roupa decente? Liguei para Eduardo de novo, já com uma firmeza diferente na voz, contando o que o porteiro tinha me dito. Ele, do outro lado da linha, manteve aquele tom calmo, quase didático, como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança. Disse que talvez ela tivesse ido para a casa de uma amiga, que talvez não precisasse de muita roupa, porque ia comprar o que precisasse lá, que eu estava, nas palavras dele, criando um roteiro de novela, em cima de uma simples escolha pessoal da irmã. Eu engoli aquilo, porque uma parte de mim ainda queria acreditar que estava sendo uma mãe exagerada, ansiosa demais, do tipo que vê fantasma em sombra de poste. Se você já passou por uma situação dessas, em que alguém tenta te convencer de que a sua preocupação é exagerada, mesmo quando o seu instinto está gritando o contrário, comenta aqui embaixo. Eu acho que muita gente já viveu isso, principalmente nós, mães, que durante a vida inteira fomos ensinadas a desconfiar primeiro do nosso próprio julgamento antes de desconfiar de qualquer outra pessoa. Na terça-feira, já era impossível ignorar. Liguei para amigas próximas de Mariana, para colegas de trabalho dela, para a empresa onde ela trabalhava. Ninguém sabia nada. Uma colega, muito gentil, me contou que Mariana tinha avisado por mensagem que ia tirar uns dias de banco de horas, mas que não tinha dado mais detalhes, e que isso já tinha causado certa estranheza no escritório, porque não era do feitio dela desaparecer assim, sem deixar nenhum projeto encaminhado. Foi nessa colega, aliás, uma mulher chamada Renata, que eu encontrei, sem saber ainda, a primeira pessoa que mais tarde se tornaria fundamental para eu entender o que estava de fato acontecendo. Mas isso é uma parte da história que eu vou contar com calma, no momento certo, porque cada coisa tem sua hora. Foi na terça à noite que eu finalmente decidi agir. Liguei para um amigo antigo do meu marido, um delegado já aposentado chamado Ariosto, que conhecia a nossa família desde que os meus filhos eram jovens. Pedi a ele que me orientasse sobre o que fazer, de um jeito discreto, sem fazer alarde, sem espalhar boletim de ocorrência por toda a cidade, porque eu ainda guardava uma esperança de que tudo aquilo tivesse uma explicação simples e que Mariana fosse aparecer com uma desculpa qualquer e ficasse com vergonha de toda a movimentação. Ariosto me orientou a registrar uma ocorrência de pessoa desaparecida, explicando que mesmo sem nenhuma evidência de crime, o registro abre um processo de busca formal e que muitas vezes esses casos se resolvem em poucos dias, com a pessoa retornando por conta própria. Fui até a delegacia na quarta-feira de manhã, com as pernas tremendo, mas com a cabeça mais firme do que eu jamais imaginei que conseguiria estar numa situação daquelas. A escrivã que me atendeu foi paciente, anotou cada detalhe que eu sabia, perguntou sobre rotina, sobre relacionamentos, sobre qualquer briga recente. Eu mencionei, com um peso enorme na garganta, o afastamento entre Mariana e Eduardo. Não sabia naquele momento que aquele detalhe pequeno, dito quase sem querer, ia se tornar uma das peças centrais daquilo que estava por vir. Se essa parte da história está te deixando tensa ou tenso como ficou comigo, deixa o seu like agora, porque isso realmente ajuda esse canal a alcançar mais gente que também precisa ouvir histórias assim, contadas com verdade e sem pressa. E comenta também. Você acha que eu fiz certo em esperar até a quarta-feira para procurar a polícia, ou você teria agido antes? Eu queria muito saber a opinião de vocês sobre isso, porque até hoje eu me pergunto se 3 dias de espera fizeram alguma diferença no que aconteceu depois. Na quinta-feira, recebi uma ligação da própria delegacia, pedindo que eu fosse até lá, porque havia uma novidade. Fui correndo, o coração na boca, imaginando o pior. Quando cheguei,
Um investigador me explicou que durante uma verificação de rotina relacionada a um caso completamente diferente, dentro de um ambiente corporativo onde meu filho Eduardo prestava serviços temporários de tecnologia, um notebook tinha sido apreendido e analisado, e que esse notebook, segundo registros internos da empresa, pertencia a ele. O investigador foi cuidadoso ao me explicar que não havia, até aquele momento, nenhuma ligação confirmada entre o notebook e o desaparecimento de Mariana, mas que, dado o contexto que eu mesma tinha relatado sobre o afastamento entre os dois irmãos, eles consideravam prudente que a família tivesse acesso ao conteúdo, já que não havia, segundo a análise preliminar, nenhum material ilícito ou criminoso ali. Apenas arquivos pessoais. Eu lembro exatamente da sensação física daquele momento. Minhas mãos ficaram frias, mesmo com o calor de 40 e tantos graus que fazia do lado de fora da delegacia. Minha boca ficou seca. E uma pergunta simples, mas devastadora, começou a girar dentro da minha cabeça sem parar. Por que o notebook do meu filho estava sendo analisado num caso que envolvia o desaparecimento da minha filha? O investigador me explicou, com cuidado, que o equipamento seria entregue à família para análise pessoal, já que não constituía, naquele momento, prova de crime algum, apenas um conjunto de arquivos privados que poderiam, talvez, ajudar a entender melhor o contexto familiar e emocional que cercava o desaparecimento de Mariana. Recebi o notebook dentro de um envelope plástico transparente, fechado com um lacre simples, e o peso daquele objeto nas minhas mãos parecia maior do que o peso real dele. Era só um computador. Mas dentro daquela carcaça fina e fria estava... Eu sentia isso com cada fibra do meu corpo. Uma versão da verdade que eu ainda não conhecia. Voltei para casa naquela quinta-feira com o notebook no colo, no banco de trás do táxi, como se estivesse carregando uma criança doente que precisava de cuidado. Coloquei o objeto em cima da mesa da sala, aquela mesma mesa onde recebíamos os almoços de domingo durante 30 anos, e fiquei olhando para ele por um tempo que não sei medir, talvez minutos, talvez muito mais do que isso. Eu sabia que precisava abrir aquele notebook. E, ao mesmo tempo, uma parte enorme de mim, talvez a parte mais sábia, talvez a parte mais covarde, queria deixá-lo fechado para sempre, porque existe um tipo de conhecimento que a gente sabe, antes mesmo de adquirir, que vai mudar tudo para sempre. E uma vez que a gente vê, não tem mais volta. Liguei para Eduardo na sexta-feira de manhã, exatamente uma semana depois daquela última ligação de Mariana, e pedi que ele viesse até a minha casa. Não contei sobre o notebook por telefone. Disse apenas que precisávamos conversar, com calma, juntos. Ele chegou por volta das 10 da manhã, com aquela tranquilidade de sempre, vestindo uma camisa social azul clara, o cabelo bem penteado, como se estivesse indo para uma reunião de trabalho comum e não para encontrar a própria mãe depois de uma semana sem notícia da irmã. Quero fazer uma pausa aqui com vocês, porque a próxima parte dessa história, o momento exato em que abrimos aquele notebook juntos, na minha sala, com a luz da manhã entrando pela janela e o som do relógio de parede marcando cada segundo, é algo que eu preciso contar com todo o cuidado e toda a verdade que essa história merece. Se você chegou até aqui comigo, já passou por essa jornada inteira ao meu lado, e eu quero pedir, de coração, que você deixe o seu like agora, comente com a palavra que melhor descreve o que está sentindo neste momento, e se inscreva no canal para acompanhar a continuação. Compartilhe também com alguém que você ama, porque às vezes a gente só percebe o valor da própria família depois de quase perdê-la para sempre dentro do silêncio. Na próxima parte, eu vou contar exatamente o que apareceu na tela daquele notebook e como aquilo revelou que a história do desaparecimento da minha filha não era, nem de longe, tão simples quanto eu tinha imaginado durante aquela semana inteira de angústia. A luz da manhã de sexta-feira entrava pela janela da sala de um jeito que eu nunca vou conseguir esquecer. Um feixe inclinado, cor de mel, que atravessava a cortina de linho cru que eu mesma costurei há mais de 20 anos e ia bater bem no centro daquela mesa onde, por 30 anos, recebemos os almoços de domingo da nossa família.
Eduardo sentou na cadeira onde sempre sentava, a que fica de frente para a estante de livros do pai dele, e eu fiquei de pé por um instante, olhando para o notebook ainda dentro do envelope plástico, como se aquele plástico fosse a última camada de proteção entre eu e uma verdade que eu já sentia no corpo que ia me transformar para sempre. Antes de continuar essa parte da história, quero agradecer de novo a quem está comigo desde a primeira parte. Vocês não sabem o quanto isso significa para mim. Contar essas coisas em voz alta, depois de tantos anos guardando tudo dentro do peito. Se você está chegando agora, recomendo voltar e ouvir desde o início, porque essa história precisa ser sentida na ordem certa, do jeito que ela aconteceu comigo. E se você já está aqui desde o começo, deixa o seu like agora, porque isso ajuda muito esse canal a crescer e levar histórias como essa para mais gente que talvez precise ouvir algo parecido. Abri o envelope com as mãos trêmulas. Eduardo, do outro lado da mesa, observava com aquela calma que eu já tinha aprendido, naquela semana inteira, a desconfiar profundamente. Ele não esticou a mão para ajudar. Não disse nada. Só ficou ali, com os dedos entrelaçados sobre a mesa, olhando para o notebook como quem olha para um boletim médico que já sabe o resultado, mas finge esperar a notícia. Liguei o aparelho. A tela acendeu devagar, com aquela luz azulada que machuca os olhos depois de tantas horas sem dormir bem, e pediu uma senha. Eu não sabia a senha, claro, mas Eduardo, sem que eu pedisse, se inclinou para a frente e digitou 6 números no teclado, com uma naturalidade que me fez perguntar, silenciosamente, desde quando ele tinha tanta intimidade com aquele aparelho a ponto de saber a senha de cabeça. A polícia, é claro, já tinha feito uma análise preliminar e devia ter conseguido acesso de alguma forma, mas ver meu próprio filho digitar aquela senha com tanta fluência me deixou com um gosto amargo na boca que eu não soube explicar naquele momento. A área de trabalho estava organizada de um jeito que eu, mulher de uma geração que aprendeu a lidar com computador já depois dos 60 anos, reconheci como meticuloso demais para ser casual. Pastas com nomes simples, mas específicos. Uma chamada Registros Antigos, outra chamada Anotações Pessoais. Uma terceira, menor, escondida dentro de uma subpasta de fotos de trabalho chamada apenas 2009, um ano que eu soube reconhecer no mesmo instante, era o ano em que o pai dos meus filhos, meu marido, Severino Andrade, começou a adoecer de verdade, antes de morrer 2 anos depois, em 2011. Quero fazer uma pausa rápida aqui para contar uma curiosidade que sempre me acompanhou, porque tem a ver com a profissão do meu marido e com essa cidade que eu tanto amo. Severino trabalhou durante décadas num escritório de advocacia que ficava num daqueles prédios antigos da Avenida Rio Branco, perto do Cais do Apolo, numa região que carrega, até hoje, uma arquitetura que mistura o estilo eclético do início do século XX com fachadas decoradas em azulejos portugueses, muitos deles trazidos diretamente de Lisboa e do Porto, numa época em que o Recife vivia o auge da exportação de açúcar e algodão, e os comerciantes ricos da cidade competiam entre si para ver quem tinha a fachada mais bonita. Meu marido adorava contar que o prédio onde trabalhava tinha sido, no passado, residência de uma família de comerciantes portugueses, e que o salão onde ficava a sala dele, com aquele pé direito alto e aquelas janelas de guilhotina enormes, tinha sido originalmente uma sala de jantar formal. Ele dizia, brincando, que assinava contratos e fazia acordos no mesmo lugar onde, 100 anos antes, gente rica jantava discutindo o preço do açúcar. Eu conto isso porque, sentada ali, vendo aquela pasta chamada 2009 na tela de um notebook moderno, senti que estava, de algum jeito, abrindo outra camada antiga da nossa própria história de família, da mesma forma que aquele prédio guardava camadas de outras vidas debaixo da pintura nova. Se você está gostando desses detalhes da história do Recife misturados com a minha própria história, comenta aqui embaixo, porque eu adoro saber que essas curiosidades estão chegando até vocês também. E se ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento certo, porque sempre trago um pouco da história real da nossa terra dentro das histórias da minha vida.
Cliquei na pasta 2009 e o que encontrei lá dentro não eram fotos, como o nome sugeria estar escondido. Eram documentos de texto, dezenas deles, organizados por data, alguns com nomes como Conversa com Otávio, Anotação Pessoal, Rascunho de Carta Nunca Enviada. Abri o primeiro, datado de março daquele ano, e comecei a ler em voz alta, porque minha visão já não é mais a de antes, e eu pedi a Eduardo que aumentasse a fonte na tela. Ele hesitou por uma fração de segundo que eu jamais esqueci, antes de esticar a mão e fazer o que eu pedi. O texto começava assim, e eu reproduzo aqui exatamente o sentimento que carregava, mesmo sem repetir cada palavra exata, porque algumas coisas são minhas demais para soltar inteiras no mundo. Era Eduardo escrevendo sozinho para si mesmo sobre os primeiros sinais da doença do pai, sobre as visitas ao hospital, sobre uma decisão que precisava ser tomada a respeito do futuro do escritório de advocacia, já que Severino, debilitado, não teria mais condições de seguir sozinho à frente dos próprios casos. E ali, nas próprias palavras de Eduardo, escritas havia mais de 15 anos, eu encontrei uma versão dos fatos que era completamente diferente daquela que eu tinha guardado na memória durante todo esse tempo. Eu sempre acreditei, com toda a certeza do mundo, que Mariana, ainda muito jovem na época, recém-formada, tinha sido a filha que ficou ao lado do pai durante aqueles meses difíceis, enquanto Eduardo, já trabalhando fora, viajando, estava mais ausente. Era essa a história que eu contava para mim mesma, e para qualquer pessoa que perguntasse. Mas naquele texto, escrito por Eduardo num momento de dor e raiva que ele claramente nunca pretendia que ninguém visse, ele descrevia uma realidade oposta. Segundo as palavras dele, foi ele quem assumiu praticamente todas as decisões práticas daquele período, enquanto Mariana, segundo a percepção dele, estava mergulhada demais na própria carreira nascente para se envolver verdadeiramente, aparecendo apenas em momentos pontuais, suficientes para manter as aparências diante de mim e do resto da família, mas ausente nas decisões reais, nas conversas difíceis com médicos, nos acordos com os sócios do escritório sobre a dissolução gradual da sociedade. Minhas mãos começaram a tremer de um jeito que eu não conseguia controlar. Não porque eu duvidasse imediatamente da minha própria memória, mas porque, pela primeira vez em décadas, eu fui forçada a considerar que a versão que eu tinha guardado, com tanto carinho, sobre aqueles anos difíceis, talvez não fosse a única verdade possível. E essa possibilidade, vocês precisam entender, é uma das coisas mais desestabilizadoras que pode acontecer com uma mulher da minha idade. A gente passa a vida construindo uma narrativa sobre quem são os nossos filhos, sobre o que cada um fez ou deixou de fazer. E quando essa narrativa começa a balançar, é como se o próprio chão da casa onde moramos há 30 anos começasse a rachar embaixo dos pés. Quero fazer uma pausa importante aqui com vocês. Se você já viveu um momento parecido, em que descobriu que a sua memória sobre algo importante da sua família não era exatamente igual à memória de outra pessoa que viveu o mesmo momento, eu quero que você saiba que isso não significa, necessariamente, que uma das duas memórias é mentira. A psicologia explica isso de um jeito que eu só fui entender depois de tudo que vivi. Cada pessoa filtra a mesma realidade através das próprias dores, das próprias necessidades emocionais. E o resultado é que duas pessoas podem viver exatamente o mesmo momento e guardar dele duas histórias completamente diferentes, sem que nenhuma das duas esteja, no fundo, mentindo de propósito. Se isso já aconteceu com você dentro da sua própria família, comenta aqui embaixo, porque eu acho que esse é um dos assuntos mais importantes que a gente pode conversar junto nesse canal. E se inscreve, porque toda semana eu trago reflexões como essa, baseadas em coisas que realmente vivi. Perguntei a Eduardo, com a voz mais controlada que consegui reunir, o que significava aquele texto. Ele ficou em silêncio por um tempo longo, olhando para a tela, e então disse, com uma calma que dessa vez já não parecia natural, mas sim ensaiada, forçada, como uma máscara que estava começando a rachar nas bordas, que aquilo era só um desabafo antigo, escrito num momento de raiva que não representava a totalidade do que ele sentia sobre a irmã,
e que eu não devia dar tanta importância a palavras escritas havia mais de 15 anos num momento de dor. Eu insisti, perguntando por que aquele arquivo, entre tantos outros que ele certamente tinha guardado na vida, continuava ali, organizado, preservado, dentro de uma pasta cuidadosamente nomeada, no notebook que ele usava no presente, em pleno período em que a relação dele com a irmã estava se desfazendo diante dos meus olhos. Ele não respondeu de imediato. E foi nesse silêncio, mais do que em qualquer palavra que ele dissesse depois, que eu comecei a entender que aquele arquivo não era um resquício esquecido do passado. Era algo que Eduardo revisitava, algo que ele, de alguma forma, mantinha vivo dentro de si, alimentando uma versão da história que justificava decisões que ele tinha tomado e talvez decisões que ele ainda estava tomando. Continuei abrindo os arquivos seguintes, um por um, enquanto Eduardo permanecia sentado, cada vez mais rígido na cadeira, os ombros tensos, as mãos agora fechadas sobre o colo. Encontrei conversas antigas, trocadas por um aplicativo de mensagens que já não existe mais hoje em dia, entre Eduardo e um homem chamado Otávio, que eu reconheci imediatamente como o antigo sócio do escritório do meu marido, um advogado mais velho que Severino respeitava profundamente e que, depois da morte dele, se afastou da nossa família, alegando que precisava seguir em frente com a própria vida. Nessas conversas, datadas também daquele período em torno de 2009 e 2010, Otávio e Eduardo discutiam os termos da dissolução da sociedade, os valores que seriam repassados para a família, e havia, em alguns trechos, uma menção a uma divergência sobre como esses valores deveriam ser divididos entre os dois filhos de Severino, já que, segundo Eduardo argumentava naquelas mensagens antigas, ele tinha assumido um trabalho muito maior de organização durante a doença do pai, e isso deveria, na opinião dele, ser refletido na divisão. Eu nunca soube de nenhuma divergência sobre dinheiro entre meus filhos. Nunca. Em 30 anos morando nessa casa, recebendo os dois em silêncio cordial todos os domingos, jamais imaginei que pudesse existir, escondida sob aquela cordialidade, uma disputa antiga sobre valores, sobre reconhecimento, sobre quem tinha feito mais ou menos pelo pai que os dois amavam. Se você está sentindo o mesmo peso que eu senti naquela manhã, lendo aquelas mensagens na minha própria sala, eu peço que você deixe registrado aqui nos comentários. E se você ainda não comentou em nenhuma parte dessa história, esse é o momento, porque eu realmente leio cada palavra que vocês escrevem, e isso me ajuda a continuar contando, com a mesma sinceridade, tudo o que vivi. Compartilha esse vídeo também com alguém que talvez precise entender que silêncios antigos, escondidos dentro de uma família, quase sempre encontram um jeito de voltar à superfície, mais tarde ou mais cedo. O arquivo que mais me marcou, porém, não foi nenhum desses. Foi um documento de texto curto, datado de apenas 2 semanas antes do desaparecimento de Mariana, escrito por Eduardo, dirigido a si mesmo, num tom que eu reconheci como genuinamente perturbado, diferente da calma controlada que eu via nele desde aquela primeira ligação de domingo. O texto dizia, em poucas linhas, que Mariana tinha descoberto, não sabia ainda como, alguma coisa sobre aquele período antigo, sobre o escritório do pai, sobre os valores, e que ela tinha confrontado Eduardo, dias antes, numa conversa que, segundo as próprias palavras dele, tinha sido a mais dolorosa que os dois já tiveram em toda a vida. O texto terminava com uma frase curta, que eu li em voz alta, sem conseguir conter o tremor na minha própria voz. Ela já sabe, e agora não tem mais como voltar atrás. Olhei para Eduardo. Ele olhava para a mesa, evitando completamente o meu olhar, e por trás daquela máscara de calma que ele tinha mantido durante uma semana inteira, eu finalmente vi, pela primeira vez, alguma coisa que parecia genuinamente parecido com medo. Eu preciso pausar essa parte da nossa conversa exatamente aqui, porque o que vem a seguir, a confrontação entre eu e Eduardo naquela sala, e principalmente o que aconteceu poucas horas depois, quando finalmente recebi notícia direta de Mariana, é algo que eu preciso contar com todo o cuidado e toda a verdade que essa história exige. Antes disso, eu quero pedir,
com o coração aberto, que você deixe o seu like agora, que comente uma palavra que descreva o que você sentiu nessa parte da história e que se inscreva no canal para acompanhar a continuação. Compartilhe também com alguém que você ama, porque eu acredito profundamente que essas histórias, quando contadas com verdade, ajudam a gente a olhar para a própria família com outros olhos, antes que seja tarde demais. Foi às 4 da tarde daquela mesma sexta-feira, poucas horas depois de eu ler aquela frase devastadora na tela do notebook de Eduardo, que o meu telefone finalmente vibrou em cima da mesa da cozinha, e o nome que apareceu na tela foi o nome que eu tinha esperado durante uma semana inteira de angústia. Mariana. Se você acompanhou a terceira parte dessa história comigo, sabe que eu tinha acabado de descobrir, dentro do notebook do meu filho Eduardo, fragmentos de uma versão antiga e dolorosa sobre os últimos anos de vida do meu marido, e uma frase que mudou tudo. Ela já sabe e agora não tem mais como voltar atrás. Foi exatamente depois de ler essas palavras que recebi, finalmente, a ligação que eu tanto esperava. Antes de continuar, quero agradecer de coração a todos vocês que estão comentando, compartilhando, deixando seus likes em cada parte dessa história. Vocês não têm ideia do quanto isso me fortalece para continuar contando algo que, até hoje, ainda dói tanto recordar. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, porque toda semana eu trago histórias como essa, sempre contadas com a verdade que elas merecem, sem pressa, sem exagero, só a vida real de uma família brasileira tentando entender os próprios silêncios. Atendi o telefone com as mãos tremendo tanto que quase deixei cair no chão da cozinha. A voz de Mariana do outro lado da linha estava cansada, rouca, mas viva, e essa simples constatação, a de que minha filha estava viva, falando comigo, foi o suficiente para que eu chorasse de um jeito que não chorava desde o funeral do pai dela. Ela disse, com uma calma que eu reconheci, dessa vez como genuína, não fabricada, que estava bem, que estava segura, hospedada na casa de uma amiga de faculdade que morava em Olinda, e que precisava, antes de mais nada, me pedir perdão por ter desaparecido daquele jeito, sem avisar, sem dar nenhuma explicação durante todos aqueles dias. Perguntei sem rodeios se aquele desaparecimento tinha alguma relação com o que eu tinha acabado de descobrir no notebook de Eduardo. Houve um silêncio longo do outro lado da linha, um silêncio que eu já tinha aprendido, naquela semana inteira, a reconhecer como o tipo de silêncio que carrega mais verdade do que qualquer palavra. E então, ela disse que sim, que era exatamente sobre isso e que precisava me contar tudo pessoalmente, olho no olho, porque era uma história grande demais para ser dita por telefone. Pedi a ela que viesse até a minha casa naquela mesma noite, e ela aceitou, com a condição de que Eduardo também estivesse presente, porque, segundo as palavras dela, essa história não pertence só a mim, mãe, ela pertence aos dois, e talvez à senhora também. Enquanto esperava aquela noite chegar, decidi caminhar um pouco pelo bairro, sozinha, tentando organizar dentro de mim mesma tudo o que tinha vivido naquela semana. Casa Forte, à tardinha, tem uma luz particular, alaranjada, que bate nas casas antigas e nas árvores grandes de um jeito que sempre me trouxe paz, mesmo nos dias mais difíceis. Passei pela praça de Casa Forte, onde fica a igreja que frequento desde jovem, e entrei por alguns minutos, sentei num dos bancos de madeira escura e fiquei ali, em silêncio, sem rezar palavras específicas, só respirando, só tentando encontrar dentro de mim a força que eu sabia que ia precisar naquela noite. Aproveito esse momento de calma na história para compartilhar com vocês uma curiosidade sobre essa igreja, porque eu acho importante a gente entender o peso histórico dos lugares onde vivemos os momentos mais importantes da nossa vida. A igreja de Casa Forte é dedicada a Nossa Senhora do Bom Conselho e existe ali, naquela região, desde o século XIX, construída numa época em que o bairro ainda era majoritariamente formado por sítios e chácaras de famílias que buscavam fugir do calor e da movimentação do centro do Recife.
Muitas dessas famílias antigas, donas de engenho ou de comércio, mandavam construir capelas particulares nas próprias propriedades, e algumas dessas capelas, com o tempo, deram origem a igrejas maiores, à medida que o bairro foi crescendo e se tornando residencial. Eu sempre achei bonito pensar que aquela igreja, onde eu rezo até hoje, nasceu de pequenos altares privados, de famílias que precisavam de um lugar para depositar as próprias dores e esperanças, exatamente como eu precisei naquela tarde. Se você gosta desses detalhes históricos misturados com a minha história pessoal, deixa o seu like, porque isso me ajuda a saber que devo continuar trazendo esse tipo de contexto. E comenta também. Você tem algum lugar especial, uma igreja, uma praça, um canto da sua cidade, onde costuma ir quando precisa organizar os pensamentos? Eu adoraria saber onde cada um de vocês encontra esse tipo de paz. Eduardo chegou à minha casa por volta das 7 da noite, ainda com aquela rigidez nos ombros que eu tinha notado pela manhã, mas dessa vez sem nenhuma tentativa de disfarçar com a calma de sempre. Sentou na sala, no mesmo lugar de sempre, e ficou ali, esperando, enquanto eu preparava um café que ninguém bebeu naquela noite, só para ter algo a fazer com as mãos enquanto o tempo passava devagar demais. Mariana chegou às 8, dirigindo o próprio carro, vestindo uma roupa simples, sem nenhum dos trajes elegantes de trabalho que eu estava acostumada a ver nela. Quando entrou pela porta da sala e me viu, atravessou o espaço entre nós num segundo e me abraçou com uma força que eu não sentia dela desde que era criança. Ficamos assim, abraçadas, por um tempo que não sei medir, e eu sentia o corpo dela tremendo contra o meu. Um tremor de quem carregou, durante muito tempo, um peso que finalmente estava pronta para soltar. Sentamos os três na sala, eu na poltrona que era do pai deles, Mariana e Eduardo em cadeiras opostas, como se um abismo invisível separasse os dois lados daquela mesa de centro onde, há décadas, brincavam juntos quando crianças. Foi Mariana quem começou a falar primeiro, com a voz firme, mas carregada de uma dor antiga que eu nunca tinha percebido nela com tanta clareza. Ela contou que semanas antes do desaparecimento, durante uma organização de documentos antigos do escritório do pai, que ainda guardávamos numa caixa no depósito da minha própria casa, ela tinha encontrado, por acaso, uma cópia antiga de um acordo de partilha relacionado à dissolução da Sociedade de Advocacia de Severino, datado de 2010, com assinaturas dela mesma, de Eduardo e de Otávio. O documento, segundo ela, continha uma cláusula que ela nunca tinha lido com atenção na época. Ainda muito jovem, recém-formada, abalada com a doença do pai, confiando cegamente que o irmão mais velho estava cuidando de tudo da forma mais justa possível. Essa cláusula estabelecia uma divisão de valores que favorecia Eduardo de uma forma que ela, lendo agora, com olhos mais maduros e mais experientes em questões financeiras por causa da própria carreira, considerou profundamente desproporcional, dado o que ela recordava ter feito durante aquele período. E foi aí que a versão dela colidiu, de frente, com a versão que eu tinha lido nas próprias palavras de Eduardo, escritas há mais de 15 anos. Porque Mariana, contando sua memória daqueles meses, descrevia uma realidade completamente diferente da que Eduardo tinha registrado para si mesmo. Segundo ela, foi exatamente o contrário do que Eduardo escreveu. Ela se lembrava de ter passado noites inteiras no hospital, de ter conversado pessoalmente com os médicos, de ter sido ela quem, muitas vezes, ligava para mim para me atualizar sobre o estado do pai, enquanto Eduardo, segundo a memória dela, estava frequentemente viajando a trabalho, aparecendo nos momentos mais visíveis, mais fáceis de lembrar pela família, mas ausente nas decisões difíceis do dia a dia. Eu fiquei sentada ali, entre os dois, ouvindo duas versões completamente opostas do mesmo período da minha própria vida. Um período que eu também vivi, ao lado deles, e que eu também guardava na memória de um jeito que agora eu já não sabia mais se correspondia à realidade ou apenas à narrativa que eu tinha construído para conseguir seguir adiante depois da morte do meu marido. Preciso parar a narrativa por um instante aqui com vocês, porque esse é, para mim, o coração mais doloroso de toda essa história.
Não existia naquela sala um mentiroso e uma pessoa honesta. Existiam duas pessoas que amavam o mesmo pai, que viveram a mesma perda, mas que, por causa das próprias dores, das próprias inseguranças, das próprias necessidades emocionais daquele momento, construíram cada uma versão da realidade que as ajudava a sobreviver àquela época terrível. Se você já viveu algo parecido dentro da sua própria família, uma divergência de memória sobre um momento de perda ou de dor, eu peço, de coração, que você compartilhe isso nos comentários. Eu acho que precisamos falar mais sobre isso, sobre como a memória humana não é uma gravação fiel da realidade, mas sim uma história que a gente reconta para si mesmo, ajustando os detalhes para que a dor seja suportável. E se você está sentindo o peso dessa reflexão, deixa o seu like agora, porque isso ajuda muito esse canal a continuar trazendo conversas sinceras como essa. Eduardo, ouvindo a versão da irmã, começou a reagir de um jeito que eu nunca tinha visto nele antes. A calma que ele mantinha durante semanas começou a se desfazer diante dos meus olhos, e ele disse, com a voz alterada, que Mariana estava reescrevendo a história a partir de um documento antigo, fora de contexto, sem considerar tudo o que ele tinha feito, sozinho, enquanto ela, segundo ele, vivia mergulhada na própria carreira nascente, aparecendo apenas para fazer bonito diante da família, sem nunca lidar com a parte mais pesada, mais burocrática, mais dolorosa daquele período. A discussão entre os dois, ali na minha sala, não teve gritos. Vocês precisam entender isso. Não houve nenhum portazaço, nenhuma palavra de baixo calão, nenhum gesto de violência. Foi pior do que isso, de um jeito estranho. Foi uma sucessão de frases ditas com uma frieza contida, cada um apresentando a própria versão dos fatos com uma convicção absoluta, cada um absolutamente certo de que a própria memória era a verdadeira e a do outro uma distorção conveniente. Mariana mencionou naquele momento que tinha conversado com Renata, a colega de trabalho dela, e que Renata, que conhecia a família há anos por ter trabalhado, no início da carreira, num escritório de contabilidade que prestava serviços ao próprio escritório de advocacia de Severino, tinha guardado, sem saber até então o valor daquilo, alguns e-mails antigos trocados entre Otávio e o pai deles, anteriores até mesmo à doença, que mostravam como Severino, ainda lúcido e em pleno controle das próprias decisões, já tinha manifestado, ele mesmo, uma intenção de dividir os valores futuros do escritório de um jeito específico, baseado não em quem cuidasse mais dele durante a doença, mas em critérios profissionais antigos, que já vinham sendo discutidos havia anos entre ele e o sócio. Esse detalhe, trazido por Mariana, introduzia uma terceira camada de verdade naquela história, uma camada que vinha do próprio pai, escrita em vida, antes de qualquer doença, antes de qualquer disputa entre os filhos. E essa camada, eu percebi imediatamente, complicava tudo ainda mais, porque significava que talvez nem Eduardo, nem Mariana estivessem completamente certos sobre o que realmente motivou aquela divisão de valores e que o verdadeiro Severino, o homem que eu amei durante 40 anos, tinha tomado decisões próprias, com a própria cabeça, que nenhum dos filhos conhecia por completo. Quero fazer uma pausa importante aqui antes de continuar, porque o que vem a seguir, a forma como Eduardo reagiu a essa revelação sobre os e-mails antigos do pai e o que aconteceu depois, quando finalmente confrontei os dois com uma pergunta que eu vinha guardando desde a leitura daquele notebook, é algo que merece ser contado com todo o cuidado. Antes disso, eu peço, do fundo do coração, que você deixe o seu like, comente com a palavra que melhor descreve o que está sentindo agora e se inscreva no canal para acompanhar a continuação dessa história. Compartilhe também com alguém que você ama, porque eu sinto, cada vez mais, que essa não é só a minha história. É a história de muitas famílias que carregam, em silêncio, versões diferentes da mesma dor, sem nunca conseguir se sentar e contar tudo em voz alta, do jeito que eu estou fazendo agora com vocês. Foi Eduardo quem quebrou o silêncio depois que Mariana terminou de falar sobre os e-mails antigos do pai. Ele ficou olhando para o chão da sala por um tempo longo, as mãos apertadas uma contra a outra, e quando finalmente levantou os olhos, eu vi ali,
Pela primeira vez em toda aquela semana, alguma coisa que não era raiva nem defesa. Era cansaço. Um cansaço antigo, acumulado durante 15 anos, de carregar uma versão da história sozinho, sem nunca ter coragem de testar se ela resistiria diante da versão da irmã. Se você acompanhou comigo as partes anteriores dessa história, sabe que chegamos até aqui depois de um desaparecimento de 3 dias, de um notebook entregue pela polícia e de 2 versões completamente diferentes sobre os últimos anos de vida do meu marido. Agora, nesta última parte, eu vou contar como tudo isso terminou e o que aprendi, depois de 76 anos de vida, sobre o jeito como as famílias se desfazem sem que ninguém perceba o momento exato em que a rachadura se tornou definitiva. Antes de continuar, quero agradecer, de um jeito que nenhuma palavra vai conseguir traduzir por completo, a cada pessoa que acompanhou essa história até aqui. Vocês comentaram, compartilharam as próprias memórias de família, deixaram seus likes em cada parte. E isso, para uma mulher da minha idade, contando uma dor que guardei por tanto tempo, significa mais do que qualquer um de vocês imagina. Se essa é a primeira vez que você está comigo, ainda dá tempo de voltar e ouvir desde o início, porque essa história precisa ser sentida na ordem certa. E se você já está aqui desde a primeira parte, eu só posso dizer uma coisa. Obrigada por terem ficado. Naquela noite, na minha sala, com o café frio esquecido em 3 xícaras sobre a mesa de centro, Eduardo finalmente disse a frase que eu esperava ouvir desde que tinha lido aquele texto na tela do notebook. Disse que talvez ele mesmo, ao escrever aquelas anotações havia 15 anos, já estivesse tentando se convencer de uma versão dos fatos que aliviasse uma culpa antiga, a culpa de ter estado, sim, mais ausente do que gostaria de admitir, escondido de trás do trabalho e das viagens, porque era mais fácil estar ocupado do que estar presente diante da doença do próprio pai. Disse que talvez tivesse precisado, na época, criar uma narrativa em que ele era o filho que tinha cuidado de tudo, porque a verdade, a de que ele tinha fugido para dentro do trabalho enquanto a irmã mais jovem segurava o peso emocional daquele período, era demais para ele carregar sozinho. Mariana, ouvindo aquilo, começou a chorar de um jeito silencioso, sem soluços, só lágrimas descendo, enquanto ela olhava para o irmão com uma expressão que misturava a raiva antiga e um alívio enorme. O alívio de finalmente ouvir, depois de 15 anos, uma versão da verdade que validava o que ela tinha vivido e sentido durante todo aquele tempo sem que ninguém nunca tivesse reconhecido. Eu fiquei sentada entre os dois, na poltrona do pai deles, e senti, naquele instante, o peso de uma constatação que eu vou levar para o resto da vida. Eu também tinha construído a minha própria versão daquele período. Eu também, na minha memória, tinha decidido, sem nem perceber que estava decidindo, que Mariana tinha sido a filha mais presente. Talvez porque era mais fácil para mim, mãe enlutada, acreditar que pelo menos uma das minhas crianças tinha estado completamente ao meu lado naquele tempo de dor, sem nunca questionar se essa crença correspondia de fato à realidade inteira, ou se era apenas o recorte que eu escolhi guardar porque era o recorte que eu conseguia suportar. Quero parar um instante aqui com vocês, porque essa reflexão, para mim, é o coração de tudo o que essa história tem para ensinar. A memória humana não é uma fotografia. Não é um documento gravado e fechado para sempre, intocável, perfeito. A memória é uma narrativa viva que a gente reconstrói toda vez que lembra, ajustando os detalhes, suavizando as partes que doem demais, ampliando as partes que precisamos enxergar com mais clareza para conseguir seguir vivendo. E isso não faz de ninguém um mentiroso. Faz de cada um de nós, simplesmente, um ser humano tentando sobreviver à própria dor. Se você já percebeu isso dentro da sua própria família, se já viveu o momento de descobrir que a sua versão de um acontecimento importante era diferente da versão de alguém que amava, eu peço que você deixe isso escrito aqui nos comentários. E se essa reflexão está te tocando de algum jeito, deixa o seu like agora, porque eu quero que mais pessoas cheguem até essa conversa. Naquela noite, conversamos durante horas. Não houve, eu preciso ser honesta com vocês. Nenhuma resolução perfeita, nenhum abraço final de cinema em que tudo se resolve e a família volta a ser exatamente como era antes.
A vida real não funciona assim. E eu não vou mentir para vocês, inventando um final mais bonito do que o que realmente aconteceu. O que houve, sim, foi um primeiro passo verdadeiro, talvez o primeiro em 15 anos, de dois irmãos finalmente dizendo em voz alta as próprias versões da dor, sem se esconder atrás de silêncios educados, sem fingir que tudo estava bem só porque ninguém tinha gritado. Mariana contou que tinha decidido procurar Otávio, o antigo sócio do pai, depois de encontrar aqueles documentos antigos e que tinha marcado um encontro com ele, sem avisar a ninguém, justamente naqueles 3 dias em que desapareceu. Foi por isso que sumiu daquele jeito, sem explicar nada, levando apenas uma bolsa pequena. Precisava de tempo e de distância da própria família para conseguir, primeiro, organizar os próprios sentimentos antes de decidir se ia ou não confrontar o irmão com aquilo que tinha descoberto. Ficou hospedada na casa da amiga, em Olinda, e durante aqueles dias encontrou Otávio, já um homem bem mais velho, aposentado, vivendo perto da bacia do Pina, e ouviu dele uma versão adicional daquela história, a versão de um homem que conheceu Severino por décadas e que guardava ele mesmo uma certa mágoa antiga por ter se afastado da família depois da morte do amigo, achando, à época, que sua presença só lembraria a todos de um período de dor que precisava ser deixado para trás. Otávio contou a Mariana, segundo ela relatou naquela noite, que Severino, nos últimos meses de vida lúcida, antes de a doença avançar e roubar dele a clareza de pensamento, tinha expressado várias vezes uma preocupação que ele nunca chegou a resolver formalmente. O medo de que os 2 filhos, depois que ele partisse, se afastassem um do outro por causa de questões práticas, de dinheiro, de reconhecimento. Exatamente o tipo de coisa que ele tinha visto destruir tantas famílias durante os 40 anos em que trabalhou como advogado, resolvendo brigas de herança entre irmãos que um dia tinham sido crianças brincando juntas no mesmo quintal. Esse detalhe, contado por Otávio e repetido por Mariana naquela sala, atravessou meu peito como uma lâmina fria. Porque significava que o meu marido, o homem que durante 40 anos me ensinou que conflito entre adultos não precisa de intervenção, tinha vivido, ele mesmo, um medo profundo de que essa mesma filosofia, aplicada aos próprios filhos, pudesse um dia se transformar exatamente naquilo que estava acontecendo diante dos meus olhos. E ele nunca tinha me dito isso. Guardou esse medo para si mesmo, talvez na esperança de que, falando com Otávio sobre questões práticas e deixando tudo organizado em papel, conseguisse proteger os filhos de um destino que ele já pressentia como possível. Quero fazer uma pausa nesse momento da história, porque acho importante compartilhar com vocês uma reflexão que tem a ver com o próprio lugar onde tudo isso aconteceu. Recife é uma cidade que conhece bem o peso da divisão, do conflito que nasce de versões diferentes sobre a mesma terra. Durante a ocupação holandesa, no século XVII, a própria população pernambucana se dividiu entre os que aceitaram conviver com os invasores, buscando vantagens comerciais e religiosas, e os que resistiram até o fim, lutando nas chamadas Insurreição Pernambucana, um movimento que culminou em 1654, na expulsão definitiva dos holandeses do Brasil, na Batalha dos Guararapes, travada bem aqui perto, na região que hoje conhecemos como Jaboatão dos Guararapes. Famílias inteiras ficaram divididas durante aquele período, irmãos que escolheram lados diferentes, vizinhos que se tornaram inimigos por causa de alianças políticas e econômicas que pareciam, na época, questões de sobrevivência. E quando a guerra terminou, quando os holandeses finalmente partiram, muitas dessas divisões, dentro das próprias famílias pernambucanas, levaram gerações para sarar, porque a ferida não tinha sido causada por um inimigo de fora, tinha sido causada por versões diferentes de lealdade e de verdade dentro da própria gente. Eu penso muito nisso agora, sentada na minha varanda, depois de tudo o que vivi com Mariana e Eduardo. Talvez as famílias não se quebrem nunca por causa de um único acontecimento dramático, de uma única traição evidente. Talvez elas se quebrem, devagar, exatamente como essa terra se quebrou tantas vezes ao longo da história,
por causa de versões diferentes sobre o mesmo passado, versões que cada lado defende com toda a sinceridade do coração, convencido de que a própria memória é a única verdade possível. Se você está gostando dessas reflexões que misturam a história da nossa terra com a história da minha família, deixa o seu like agora e comenta também. Você acredita que existe uma forma de reconciliação verdadeira depois de uma divisão profunda dentro de uma família? Ou existem feridas que simplesmente aprendemos a conviver com elas, sem nunca cicatrizar completamente? Eu queria muito saber a opinião de vocês sobre isso, porque até hoje eu mesma não tenho uma resposta definitiva. Nos meses seguintes àquela noite, Mariana e Eduardo não voltaram a ser os irmãos próximos que talvez nunca tenham sido de verdade, mesmo nos anos em que conviviam sob o mesmo teto sem brigar abertamente. Mas alguma coisa mudou entre eles, de um jeito que eu só consigo descrever como mais honesto. Passaram a se encontrar de vez em quando, não mais nos domingos obrigatórios da minha mesa, que continuaram acontecendo, mas em conversas separadas, mais curtas, mais cautelosas, em que cada um tentava, com o tempo, entender um pouco mais a versão do outro sem precisar abandonar completamente a própria. Eduardo procurou Otávio também, semanas depois, e os dois conversaram longamente sobre aquele período antigo. Não houve nenhuma correção formal do acordo de partilha de tantos anos atrás, porque o tempo legal para isso já tinha passado há muito e nem era esse, no fundo, o verdadeiro motivo daquela busca. O que Eduardo queria, eu entendi depois, era simplesmente ouvir, de alguém que tinha estado lá, uma confirmação de que ele não tinha sido completamente injusto e, ao mesmo tempo, talvez pela primeira vez em 15 anos, teve a humildade de ouvir Otávio dizer que talvez sim, em alguns aspectos, a balança tivesse pesado mais para um lado do que deveria. Mariana, por sua vez, começou a frequentar, por sugestão de uma amiga, sessões de terapia, algo que ela nunca tinha considerado necessário antes, sempre orgulhosa demais, sempre convencida de que a própria força interior era suficiente para resolver qualquer dor. Foi numa dessas sessões, ela me contou meses depois, que conseguiu nomear, por fim, um sentimento que carregava desde a adolescência. A sensação de que, dentro da nossa família, ela sempre precisou provar o próprio valor através de ações visíveis, de presença física constante, porque tinha medo, um medo antigo e silencioso, de que se não estivesse sempre ali, demonstrando dedicação, seria esquecida, like Eduardo, que conseguia se ausentar e ainda assim manter o lugar de filho mais respeitado e considerado responsável. Eu escutei isso da boca da minha própria filha, já adulta, mãe de carreira sólida e bem-sucedida. E entendi, talvez pela primeira vez em 42 anos de vida dela, que existia ali uma criança ainda com medo de não ser suficiente, escondida debaixo de toda aquela firmeza que eu tanto admirava. E entendi também que talvez eu mesma, sem nunca pretender isso, tivesse alimentado esse medo durante anos, elogiando demais a presença física dela, enquanto talvez, sem perceber, validava demais as ausências de Eduardo simplesmente porque ele sempre soube, com aquele jeito calmo e charmoso, transformar a própria distância em algo que parecia sofisticação, ocupação importante, em vez de afastamento. Quero fazer uma última pausa com vocês antes de chegar ao fechamento dessa história, porque essa reflexão sobre como nós, pais e mães, sem perceber, às vezes alimentamos dinâmicas desiguais dentro da própria família, é algo que eu acho fundamental compartilhar. Se você é mãe ou pai e está ouvindo isso agora, eu não digo isso para causar culpa, porque culpa não cura nada. Digo isso como um convite à reflexão, a mesma reflexão que eu mesma precisei fazer. Tarde, mas não tarde demais. Comenta aqui embaixo se essa parte da história tocou alguma coisa em você. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, esse é o momento, porque histórias como essa contadas com sinceridade são o motivo pelo qual eu continuo voltando aqui toda semana para conversar com vocês. O notebook, esse objeto que entrou na minha vida de um jeito tão inesperado, ficou guardado, hoje,
dentro de uma caixa no mesmo depósito onde Mariana encontrou aqueles documentos antigos do escritório do pai. Não apaguei nenhum arquivo. Não destruí nada. Decidi guardar aquele aparelho como se guarda uma fotografia antiga que dói olhar, mas que também ensina, porque representa um momento que, por mais difícil que tenha sido, nos forçou finalmente a parar de fingir que o silêncio era a mesma coisa que a paz. Hoje, quando os domingos chegam e Mariana e Eduardo se sentam à minha mesa, ainda existe, sim, uma distância entre eles que talvez nunca desapareça completamente. Mas essa distância, agora, é diferente daquela que eu vivi durante aquelas semanas de angústia. É uma distância honesta, reconhecida pelos dois, conversada, nomeada, em vez de escondida atrás de sorrisos educados e ligações interrompidas no meio. E para mim, depois de 76 anos de vida, eu aprendi que talvez seja isso, no fim das contas, o melhor que a gente pode conseguir dentro de uma família ferida. Não a cura completa, não o esquecimento da dor, mas a honestidade sobre ela. A coragem de dizer em voz alta o que antes só existia em silêncios e arquivos escondidos dentro de pastas com nomes disfarçados. Eu costumo voltar, de vez em quando, àquela praça de Casa Forte, sentar no mesmo banco de madeira escura da igreja e pensar em tudo o que essa terra pernambucana já viveu, todas as divisões antigas que um dia pareceram definitivas e que, com o tempo, encontraram, mesmo que de forma imperfeita, algum caminho de convivência possível. Penso na Batalha de Casa Forte, na resistência daquele povo que não tinha exército formal, nem recursos, nem garantia de vitória, mas que escolheu mesmo assim não se entregar. E eu penso que talvez a verdadeira força de uma família não esteja em nunca se quebrar, porque toda família, eu aprendi, carrega rachaduras que vêm de versões diferentes da mesma história. A verdadeira força está em escolher, ainda que tarde, ainda que com dor, continuar tentando entender o outro lado, mesmo sabendo que talvez nunca exista uma única verdade que satisfaça todo mundo igualmente. Se essa história te tocou de alguma forma, se você reconheceu, em algum momento dessa narrativa, um pedaço da sua própria família, eu peço, com todo o carinho que tenho por cada um de vocês que chegaram até aqui, que deixe o seu like, que comente contando o que essa jornada significou para você e que compartilhe esse vídeo com alguém que talvez precise ouvir que silêncios antigos podem, sim, ser confrontados, mesmo depois de muitos anos. Se inscreva no canal, porque toda semana eu volto aqui para contar outra história, sempre com a mesma sinceridade, sempre olhando de frente para as dores que a vida nos ensina, sem pressa, sem sensacionalismo, só a verdade contada com o respeito que ela merece. E se eu pudesse deixar uma única lição de tudo o que vivi, seria esta: nenhuma família se desfaz da noite para o dia. Ela se desfaz devagar, através de pequenas escolhas de silêncio, de pequenas decisões de não perguntar, de não insistir, de aceitar a versão mais confortável da história em vez da versão mais verdadeira. E da mesma forma, nenhuma família se reconstrói da noite para o dia também. Ela se reconstrói através de pequenas escolhas de coragem, de pequenas decisões de perguntar mesmo com medo da resposta, de ouvir mesmo quando a versão do outro contradiz a nossa própria memória. Foi isso que essa terra pernambucana me ensinou, através das próprias batalhas antigas, e foi isso que minha própria família me ensinou, através dessa semana que mudou, para sempre, o jeito como eu olho para os meus 2 filhos. Obrigada, de coração, por terem caminhado comigo até aqui. Cuidem das suas famílias, conversem com quem vocês amam antes que o silêncio cresça demais e nos vemos na próxima história.